Boa tarde, pessoal. Como estão? Pessoal, antes se inscreva no canal, dê o like e compartilhe, que me ajuda bastante nesse meu trabalho. Lendo o livro para o público, porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é, porque eu já tive isso. Bom, como eu venho dizendo em todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Neuromancer, de William Gibson. Bom, sem enrolação, agora vamos dar continuidade a esta bagaça. Capítulo 17. Conseguiu o que veio buscar? Perguntou um constructo. O nível Kong.11 estava preenchendo a grade entre si mesmo e o ice da TA, com traçados hipnoticamente intricados de arco-íris. Grades finas como cristais de gelo em uma vidraça no inverno. O Intermute matou Armiteig. Atirou ele para fora num bote salva-vidas, com a escotilha aberta. Nossa, meu! O que deu? Disse o Flatline. Mas vocês não eram exatamente amigos do peito, eram? Ele sabia como anular os saquinhos das toxinas. Então, o Intermute também sabe. Pode contar com isso. Não confio exatamente que o Intermute vai me dar isso de mão beijada. A apavorante aproximação de gargalhada do construto raspou os nervos de Case com uma lâmina sem fio. Talvez isso signifique que você está ficando esperto. Ele acionou a chave de seu instinto. 62752. Pelo chip em seu nervo óptico. Case seguira o avanço dela pela vila Streamlight por mais de uma hora, deixando que o análogo de endorfina que ela havia tomado aliviasse sua ressaca. A dor da perna havia desaparecido. Ela parecia estar andando dentro de uma banheira quente. O robô Brown estava empoleirado no seu ombro. Seus minúsculos manipuladores, como clipes cirúrgicos almofadados, presos no policarbono do traje moderno. Ali as paredes eram de aço puro, com listras marrons de epóxi, onde algum tipo de cobertura havia sido arrancado. Ela estava escondida da equipe de trabalho, agachada, a pistola de dardos nas mãos, seu traje cinza metálico, enquanto os dois africanos magros e seu carrinho de pneus de desenho animado passavam. Os homens tinham cabeças raspadas e vestiam macacões laranja. Um deles estava cantando baixinho para si mesmo, em um idioma que Case nunca havia ouvido. Os tons e a melodia alienígenas e assustadores. O discurso da cabeça, o ensaio de Trienne sobre Streamlight, voltou à sua memória enquanto ela avançava mais no labirinto que era aquele lugar. Streamlight era louca. Era a loucura crescida a partir do concreto resinoso, misturado. A partir de rochas lunares pulverizadas, crescida a partir do aço soldado e de toneladas de badulax. Todos os materiais bizarros que eles haviam enviado poço acima para forrar seu ninho bizarro. Mas era um tipo de loucura que ele não conseguia entender. Não era igual à loucura de Armiteig, que agora imaginava que podia compreender. Distorça a cabeça de um homem o máximo que puder. Depois retorça de volta na direção oposta. Reverta e torça novamente. O homem quebrava. Do mesmo jeito que se quebra um pedaço de fio. E a história havia feito isso para o Coronel Corto. A história já havia feito trabalho sujo quando o Intermute o encontrou. Ao peneirar todos os detritos fresquinhos da guerra, penetrando sorrateiro na área cinzenta de consciência como uma aranha d'água, atravessando o espelho de um lago estagnado. As primeiras mensagens piscando na tela de um micro de criança num quarto escuro de um sanatório francês. Intermute havia construído Armiteig praticamente do nada, com as memórias de Corto no Streaming First como a base, mas as memórias de Armiteig não teriam sido as de Corto
depois de um ponto determinado. Case duvidava de que Armitage lembrasse da traição dos Nightwings, caindo em chamas. Armitage. Havia sido uma espécie de versão editada de Corto. E quando o estresse da missão chegou a um determinado ponto, o mecanismo de Armitage desmoronou. Corto havia subido à tona, com sua culpa e sua fúria doentia. E, agora, Corto, Armitage, estava morto. Uma pequena lua congelada para Friendside. Pensou nos saquinhos de toxinas. O velho Respawn também estava morto. O olho perfurado pelo dardo microscópico de Molly, privado da overdose que havia preparado para si. Aquela morte era ainda mais perturbadora. A de Respawn, a morte de um rei louco, e ele havia matado a boneca que chamava de filha, aquela que tinha o rosto de Trigon. Case tinha a sensação, enquanto cavalgava o impossensorial transmitido de Molly pelos corredores da Streamlight, que ele nunca havia realmente pensado em alguém como Respawn. Qualquer um tão poderoso quanto ele imaginava que o Respawn havia sido como sendo um humano. Poder, no mundo de Case, significava poder corporativo. As Zaibatsus, as multinacionais que davam forma ao curso da história humana, haviam transcendido antigas barreiras. Vistas como organismos, haviam adquirido uma espécie de imortalidade. Não se podia matar uma Zaibatsu assassinando uma dezena de executivos principais. Havia outros esperando para subir de nível, assumir os cargos vagos, acessar os vastos bancos de memória corporativa. Mas a TCR, a SPOW, não era assim. Ele sentiu a diferença na morte de seu fundador. A TA era um atavismo, um clã. Ele se lembrava do lixo na câmara do velho, a umidade suja, as lombadas rasgadas de velhos discos de áudio em suas capas de papel. Um pé descalço, outro num chinelo de veludo. O Brawl puxou o capuz do traje moderno e Molly virou à esquerda, passando por baixo de outro arco. Wintermute reuniu uma visão fóbica das vespas nascendo, a metralhadora de lapsos de tempo da biologia. Mas as Zaibatsu não eram mais ou menos assim. Ou a Yakuza, colmeias com memórias cibernéticas, DNA codificado em silício. Se a Streamlight era uma expressão da identidade corporativa da Terceira Respawn, então a TA era louco como o velho, fora. O mesmo emaranhado, apodrecido de medos, o mesmo estranho senso de falta de objetivo. Se eles tivessem se tornado o que desejavam ter sido, lembrou de Molly ter dito. Mas Wintermute respondera que isso não havia acontecido. Case sempre achara que os chefes de verdade, os reis de uma determinada indústria, seriam ao mesmo tempo mais ou menos que pessoas. Ele havia visto isso nos homens que o aleijaram em Memphis. Vira o Egg afetar a aparência dessa atitude em Night City. E isso lhe permitiria aceitar a neutralidade e a falta de emoções de Armitage. Ele sempre imaginou isso como uma acomodação gradual e voluntária da máquina, do sistema, do organismo mãe. Era o raiz do cu, das ruas. Aquela postura conhecida que implicava conexões, linhas invisíveis que levavam até níveis ocultos de influência. Mas o que estava acontecendo agora, nos corredores da vila Streamlight? Trechos inteiros estavam sendo despidos de volta à estrutura nua de aço e concreto. Onde será que o Peter está agora, hein? Talvez a gente veja aquele garoto daqui a pouco. Ela murmurou. Armitage, cadê ele, Case? Morto, ele disse, sabendo que ela não podia ouvi-lo. Ele está morto, flipou. O programa chinês estava cara a cara com o Ice Alvo. Tons de arco-íris sendo gradualmente
dominados pelo verde do retângulo, que representava os núcleos da TA. Arcos de esmeralda atravessando o vácuo incolor. Como é que tá aí, Dixie? Legal, cabuloso demais. Esse negócio é fantástico. Deve ter dito um desses lá em Singapura. Fiz o New Bank of Asia. Ásia. Desculpa a pronúncia errada. Veio de guerra. Por um bom quinto do que eles valiam. Mas já foi. Esta coisinha aqui compensa tudo. Aí você fica pensando como seria uma guerra de verdade. Se esse tipo de merda estivesse nas ruas, nós estaríamos desempregados, disse Case. Eu acho que esse tipo de palavra assim ofensiva eu acho que vale, não é tão pesado comparado com outras que tem por aí. Let's go. Só porque você quer, espera você pilotar essa coisa lá pra cima através do Black Ice. Falou. Alguma coisa pequena, decididamente não geométrica, havia acabado de aparecer na extremidade oposta de um dos arcos esmeralda. Dixie. Tá, tô vendo. Eu não sei se acredito. Um ponto marrom. Uma pulga contra a parede verde dos núcleos da TA. Ela começou a avançar atravessando a ponte construída pelo nível Kwang. Ponto 11. E Case viu que aquilo estava andando à medida que avançava. A seção verde do arco se estendia. O policromo do vírus voltando, alguns passos adiante dos sapatos pretos velhos. Uma coisa tenho que admitir, chefia, disse Flatline, quando a figura baixinha e amarrontada dos finlandês parecia estar a poucos metros de distância. Nunca vi nada tão engraçado quando eu era vivo, mas a risada assustadora não veio. Eu nunca havia tentado isso antes, disse o finlandês, mostrando os dentes, as mãos inchadas nos bolsos do paletó esfiapado. Você matou Armitage? Disse Case. Corto, Armitage já tinha morrido. Eu tive que fazer aquilo. Eu sei. Você quer a enzima. Ok, sem crise. Fui eu quem a deu para Armitage. Em primeiro lugar, quero dizer, fui. Eu quem disse a ele que usar. Mas acho que talvez seja melhor deixar o acordo continuar valendo. Você tem tempo suficiente? Eu vou dá-la pra você. São mais umas 2 horas agora, certo? Case ficou vendo a fumaça azul do Partagas que o finlandês acendeu se espalhar no ciberespaço. Vocês, meus camaradas, disse o finlandês. Você então é um pé no saco. O Flatline aqui, se vocês fossem todos iguais a ele, seria muito simples. Ele é um constructor, um marrom. Ele sempre faz o que espero que ele faça. Minhas projeções diziam que não havia muita chance de Molly aparecer no grande show de despedida de Expo. Só para lhe dar um exemplo, ele suspirou. Por que ele se matou? Case perguntou. Por que é que alguém se mata? A figura deu de ombros. Acho que eu sei. Se é que alguém sabe. Mas levaria 12 horas para explicar os diversos fatores em seu histórico e como eles se interrelacionam. Ele já estava preparado para fazer isso há muito tempo, mas vivia voltando para o freezer. Meu Jesus! Ele era um velho chato de porcaria. O rosto do finlandês ficou crispado de nojo. Está tudo ligado ao motivo pelo qual ele matou sua esposa. Principalmente se você quer a razão resumida. Mas o que o fez passar do limite definitivamente? A pequena Trigene descobriu um jeito de mexer com um programa que controlava o sistema criogênico dele. Sutil também. Então basicamente ela o matou. Só que ele achou que havia se matado. E sua amiguinha, o anjo vingador, acho que o pegou com um olho cheio de suco de molusco. O finlandês deu um pitaco na bituca do cigarro e o jogou na Matrix lá embaixo. Bom, na verdade, acho que dei a Trigene uma dica ou outra. Um pouco do velho jeito dele. Entende? O Intermute disse, Case.
escolhendo as palavras com cuidado. Você me disse que era apenas parte de alguma coisa a mais. Depois você disse que não existiria. Se a incursão funcionar, a Molly colocar a palavra no slot certo, o crânio estilizado do finlandês fez um gesto afirmativo com a cabeça. Ok, então. Com quem a gente vai estar lidando depois? Se Armitage morreu. Você também vai desaparecer? Quem exatamente vai me dizer como tirar esses saquinhos de toxina de porcaria do meu organismo? Quem é que vai tirar Molly de lá de dentro? Quero dizer, onde, exatamente onde os nossos rabos vão estar se a gente cortar você do circuito? O finlandês tirou um palito de madeira do bolso e ficou olhando atentamente para ele, como um cirurgião examinando um bisturi. Boa pergunta, ele disse por fim. Sabe, salmão, um tipo de peixe? Esses peixes têm uma compulsão para nadar contra a corrente, entendeu? Não respondeu o que é isso? Bom, eu também tenho uma compulsão. E não sei por que se fosse submeter você aos meus próprios pensamentos. Vamos chamá-los de especulações sobre o assunto. Isso levaria o equivalente a 2 vidas suas. Porque eu já sei muito no assunto. Eu simplesmente não sei. Mas quando isso tudo acabar, se fizermos direito a coisa, serei parte de algo maior. Muito maior. O finlandês levantou a cabeça, olhou em volta da Matrix. Mas as partes de mim, que são eu, agora ainda estarão aqui. Você vai receber seu pagamento. Eita, pessoal, o negócio aqui, ó, ficou ó, pesado. Bom, eu aconselho que tem problema com essa questão de morte, cara, de suicídio, não cometa isso, cara. Tudo nessa vida é ruim, mas não chega a cometer isso. Vai e converse com alguém, que você tenha ser mais próximo. Diga o que você tá passando. É um conselho que eu dou, porque estamos chegando, se não me engano, estamos no agosto do mês amarelo, lá das faixinhas. Eu não manjo desses negócios aí, não. Mas o que eu aconselho, converse. Se tiver algum problema. Se tiver alguém assistindo também. Só isso que eu peço. Porque não cometa esse tipo de ato. Sinceramente, é um negócio muito hediondo, cara. Consigo mesmo. E é sempre a coisa nessa vida que você consegue dar uma reviravolta. Então nunca pense no pior. Sempre pense no melhor adiante. Como dizia Raul Seixas, tente outra vez. Não desista. Bom, mas tirando essa conversa de fora, tá bem interessante o livro. Estamos próximo da reta final. Tô gostando bastante, quem diria. E o pessoal diz que é bem confusa a literatura. Até que eu não acho assim tanto. Quando já terminando de ler ele, eu dou meu hipótese, eu também vou ler os outros 2 restantes para a gente em si. Bom, vou ficando por aqui. Que vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E bye bye.